Isso já está no jeito, né? Eles entrando aí já me chama, né? Tá bom. Pega outro fone. Eu vou ver o outro fone agora. Tirando o diabo aqui do coisa que estava ligado. Está enrolado tudo aqui. Já, de pronto. Oi, boa noite. Dona Nercina, que bom. Oi, eu não estou te ouvindo. O áudio não está funcionando, Marcelo. Deixa eu trocar aqui. Não mexe, isso tudo. Não mexe. Oi. Oi, boa noite, doutora Nercina. Eu acho que já está gravando, estou aguardando só entrar a doutora Tereza, tá bom? Tá bom. Doutor Adriano, boa noite. Já está gravando, doutor? Boa noite, está gravando, sim. Tudo bem? Então, vamos aguardar a doutora Tereza entrar, né? Para já fazer a abertura para o evento. Só um minuto. Já abro a câmera aqui. Tá ótimo. Doutora Nercina está muito bonita com esse cabelo. Ah, obrigada, né? Adorei. Você tá sempre muito bem, muito bela, olha. A Tudo Tereza chegou. Boa noite, doutora Nercina, doutor Adriano, Maria Lima. Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Bem, Seja bem-vinda. Não é? A hora que... Se quiser já começar, podemos começar? Por mim, podemos. Maria Lima? Pode começar, doutora Tereza. Ok, tá. Boa noite a todos. É com muita honra que a Comissão Nacional de Arte e Cultura da ABA, Associação Brasileira de Advogados e as diretorias da ABA Jabaquara, Santana e Freguesia do Ó recebem nesta noite para proferir a palestra Violência contra a Mulher e Desafios Atuais, a doutora Nercina Andrade Costa, e depois serão feitos os debates. A doutora Nercina, vou ler o breve currículo da doutora Nercina. Nercina Andrade Costa, advogada e professora, graduada pelas Faculdades Metropolitanas Unidas, pós-graduada em Direito Penal e Direito Processual Penal pela Faculdade Legale, pós-graduada em Direito de Trânsito pela Faculdade Legale, curso de especialização em atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica pela ESA, Escola Superior da Advocacia, curso de especialização no Tribunal do Júri, pela ESA, Escola Superior da Advocacia, advogada militante nas áreas civil e criminal, com atuação na vara da violência doméstica e plenário do júri, professora do curso prático para jovem advocacia pela ESA São Paulo, cargos na OAB São Paulo, conselheira estadual gestão 2022-2024, relatora da 7ª Câmara Recursal do TED, assessora da presidência da 5ª turma do TED, gestão 2019-2021, diretora secretária adjunta da OAB São Paulo, subseção Penha de França, São Paulo, gestão 2016-2018,
membro colaboradora da Comissão da Mulher Advogada da OAB São Paulo, subseção Penha de França, gestão 2016-2018. Membro efetivo da Coordenação da Ação Social da OAB São Paulo, gestão 2016-2018. Membro efetivo da Comissão da Mulher Advogada da OAB São Paulo, gestão 2016-18. Membro efetivo da Comissão Especial de Direito Civil da OAB São Paulo, núcleos, Direito da Família e Direito da Personalidade da Pessoa Física. Membro efetivo da Comissão da Mulher Advogada do OAB São Paulo, gestão 2016-2018. Coautora, do projeto Valorização Humana, Caminho para a Cidadania, da Coordenadoria de Ação Social da OAB São Paulo. Palestrante pelo Departamento de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Coordenadora da Comissão da Ação Social da OAB São Paulo, subseção Penha de França, na gestão 2013-2015. Coordenadora da Comissão OAB Vai Escola da OAB São Paulo, subseção Penha de França, gestão 2013-2015. Membro efetivo da Comissão de Direito do Consumidor, OAB São Paulo, subseção Penha de França, gestão 2013-2015. Membro efetivo da Coordenação da Ação Social da OAB São Paulo, subseção Penha de França, gestão 2010-2012. Estão presentes conosco a doutora Maria Lina Passarello, advogada, poetisa, escritora, diretora da ABA Santana e vice-presidente da Comissão Nacional de Arte e Cultura da ABA, e o doutor Adriano Augusto Fidalgo, advogado sênior da Fidalgo Advocacia, doutorando e mestre em educação na linha de pesquisas, Educação, Filosofia e Formação Humana, pela Universidade 9 de Julho, professor universitário, presidente da Comissão de Direito Digital do OAB Santana 2022. E também estão conosco, não é? A Evelyn Carline, não é? E a Isilda de Paulo, né? Agradeço imensamente a presença, não é? E eu vou passar a palavra, então, para a convidada de hoje, a doutora Nercina Andrade Costa. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, eu quero dizer que é um prazer estar aqui e reencontrando aí as amigas, né? A Maria, a Tereza, que há tempos não nos vemos devido aí ao afastamento por conta da pandemia, né? E é um prazer estar também com o doutor Adriano. Espero conhecê-lo em breve pessoalmente. E hoje nós vamos abordar um tema que é um tema que vem sendo debatido já há alguns anos, mas que ainda é muito atual, porque nós buscamos uma evolução com relação a esse tema. E nós percebemos que pouco se evoluiu, se considerarmos aí as estatísticas que ainda existem, que é a questão da violência doméstica. Quando eu abordo a violência doméstica, eu prefiro incluir, dentro da violência doméstica, a violência doméstica e familiar. Quando nós falamos somente de violência doméstica, a primeira figura que nos vem em mente é aquela violência contra a mulher, esposa, companheira, namorada. E, na verdade, a violência doméstica, ainda quando a vítima diretamente é a esposa, os demais membros também acabam sendo atingidos, os filhos, né? E toda a família sofre com essa situação. A Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, de 2006, você vê que já faz algum tempo, alguns anos aí que nós temos aí essa ferramenta tão importante, ela traz mecanismos muito fortes para combater a violência doméstica. Mas, mesmo assim, houve a necessidade de mudanças nessa lei para trazer mais mecanismos. Por exemplo, quando a lei foi instituída, eu
eu fiz o curso para atender as mulheres vítimas de violência na DDM. Por 2 anos, eu fiz esse atendimento que era pela Defensoria Pública. E, naquela época, pouco resultado se obtinha, porque a lesão corporal ainda dependia de representação. E a vítima, quase sempre, ela desistia até mesmo de lavrar o TC, porque, primeiro, ela passava por uma triagem, que era assistida pelos advogados, colocado ali à disposição dela, né, através do convênio da OAB com a Defensoria, e nós orientávamos a vítima dos trâmites, como que seria o trâmite daquele processo, iniciando ali pela delegacia, lavrando o TC. E, muitas vezes, o que eu percebia é que a vítima ela desistia, nem lavrava o TC, porque a impressão que eu tinha é que ela buscava ali, algumas vítimas, elas buscavam ali mais um apoio psicológico, porque algumas falavam assim, doutora, será que quando o meu marido for intimado, a delegada chamar ele aqui, será que ele vai melhorar? Será que ele vai parar de ser um agressor? E era uma resposta que não tinha como dizer sim. Não podemos iludir. E nisso, às vezes, ela não queria realmente processar o agressor. Ela queria que ele mudasse, que ele passasse a ser um marido que tratasse ela com carinho, porque em muitos casos elas até falavam, doutora, no dia seguinte ele se arrepende, ele pede desculpas, ele chora, ele me traz um buquê de rosas, ou mesmo um botão de rosas, e aí isto ela ia levando essa relação, só que ao longo da conversa a gente percebia que aquela relação ela estava levando à frente, mas cada vez sendo mais agressiva, mais violenta. E aquelas promessas ficavam ali no esquecimento logo depois, né? E uma questão que hoje eu até trabalho muito com isso, é a questão que elas mencionavam mais, a questão da dependência do álcool e outras drogas. Como elas falavam, olha, quando ele não bebe, quando ele não usa droga, ele é um excelente marido, ele é um excelente pai. Mas quando usa, então ele passava ali de segunda a quinta sem ter problema. Sexta-feira já chegava em casa com a questão da violência, porque ele já chegava bêbado ou drogado. Aquelas que acabavam aceitando fazer o TC, lavrar o TC, e depois aquele TC era encaminhado para o fórum, que era ainda pela vara do Juizado Especial Criminal, não existia as varas das violências, eu digo que eu fazia o plantão no fórum, eu não acompanhava aquele caso que eu atendi na delegacia, mas pelos plantões que eu fazia no fórum, a gente via que 90% das mulheres que aceitaram lavrar aquele TC, quando chegava na audiência, elas desistiam, não davam prosseguimento. Nós tínhamos um juiz aqui no Fórum do Tatuapé que ele não extinguia, não arquivava. Ele suspendia ali por um prazo, chamava o agressor, conversava com ele e falava, olha, se acontecer de novo, volta aqui. Bem, depois veio a mudança dessa lei, foi acrescentando aí as legislações. E hoje já não depende mais de representação a lesão corporal. Apenas a difamação, a ameaça, tal. A lesão corporal, não. Isso foi um avanço? Foi. Por um lado, foi ótimo, foi um avanço. Mas, por outro também, eu percebo, quando eu converso com as mulheres vítimas, que ao mesmo tempo que foi um avanço para a lei, para o judiciário, a mulher... Algumas têm receio de procurar a delegacia, porque ela já sabe que chegando lá com uma lesão, automaticamente aquele processo vai prosseguir. Ele não depende mais da vontade dela de representar. E, às vezes, isso intimida a mulher de procurar. A verdadeira vítima são essas que mais têm medo. Doutora Marcena, sim. Posso atrapalhar? Você falou que poderia fazer o debate, né? Enquanto você for falando, tem algum problema de ir perguntando, intercalando pergunta à medida que você vai expondo dentro do seu assunto?
Eu acho até melhor que assim dá uma sequência melhor, né? Isso, porque como você colocou agora, essa mudança, tá? Né? Eu atuo também na vara da violência da mulher, tá? Né? Geralmente defendendo justamente o homem. E eu Sim, percebo, mesmo com essa mudança, o que que ocorre? Uma vez que a justiça pública instaura, né, um vizinho pode chamar a polícia, não precisa ser mais ela, tá? Né? Qualquer pessoa que vê uma mulher sendo agredida, ela pode denunciar até uma denúncia, às vezes, uma denúncia sem se identificar, tá? Uma sim. denúncia anônima, tá? O que que ocorre? O que eu percebo, né? E aí você me diz, né? Quais os meios se está havendo algum avanço nesse sentido de orientar essas mulheres de uma forma que não aceite o agressor de volta, tá? O que que eu percebo? Muitas mulheres, o vizinho chama, ou ela mesma chama, geralmente são vizinhos, ela realmente continua não tendo coragem de entregar o agressor. O que que ocorre? Muitas vezes eles são presos, tá? Né? Existe a medida lá protetiva para ficar distanciado a pessoa do lar, tá? O que ocorre? São presos em flagrante, tem a fiança e tal, aí vão lá, pagam a fiança, ele é liberado, né? E essa mulher que foi vítima, que apanhou, às vezes perdeu até a vista, tem um caso que aconteceu isso, tá? Ela aceita o agressor retornar para o lar e apanha de novo, Olha, aí é o né? que nós A, chamamos do. a minha pergunta foi a seguinte, tá? Não existem, né, projetos atuais, tá? De prevenção, tá? Dessa mulher não novamente titubear, né? E aceitar esse agressor de volta? Existe já? Existe alguma ação hoje a respeito disso? Existem vários mecanismos para apoiar essa mulher, oferecendo para ela abrigos, oferecendo para ela acompanhamento psicológico, tem as casas de acolhimento. Agora, é difícil para até mesmo os profissionais da área de psicologia. Eu fiz uma palestra e eu convidei uma psicóloga que tinha atuado, que ela já tinha trabalhado numa casa de acolhimento. E até para ela, como psicóloga, foi difícil você entender e convencer a mulher a aceitar. É o ciclo da violência. Parece que ela se acostuma com aquela situação e dentro dela, ela sempre tem uma esperança que aquele agressor vai mudar. Então, eu trabalho muito com a situação que eu acho que para resolver um pouco, talvez seria aí uma solução dessa questão, também dispensar um atendimento, um olhar diferenciado para o agressor, que isso já é possível, né? Porque o inciso 6º e 7º do artigo 22 da Lei Maria da Penha já determina que os juízes das varas de violência doméstica coloquem à disposição dos agressores esse atendimento psicológico, ali, para que ele possa entender a gravidade da situação, e porque parece que está além da vontade dele também, dele ser um agressor. Tem casos que é um agressor nato, mas tem casos que, às vezes, não, como eu falei, a dependência química, o alcoolismo, e hoje foi introduzido em 2021, no artigo 22, esses dois incisos, né? Eu trabalhava muito essa questão, porque dentro da vara do Juizado Especial Criminal, já é possível aquelas medidas para suspensão do processo por um programa chamado Justiça Terapêutica, que, inclusive, no Fórum de Santana, atua muito bem, Fórum da Penha, e eu participo desses grupos, né? Que é a suspensão do processo como condição aquele infrator aceitar o tratamento, o acompanhamento. Na Lei Maria da Penha, isso não era possível. Eu até tentava, porque eu atuo também na Lei Maria da Penha hoje, na vara da violência doméstica, hoje também dando o atendimento, o suporte, fazendo a defesa dos direitos do agressor. Eu gosto de dizer que eu não defendo o agressor, eu não defendo o criminoso, nós defendemos os direitos que a lei garante a eles, né?
E com essa mudança, introdução desses dois incisos, já é possível. Então, eu acho que quando começar o acolhimento, não só da vítima e das crianças, das filhas, porque o acolhimento é para a mulher e os filhos, mas também olhar para o agressor por esse outro lado. Também, talvez, isso não vai impedir ele de responder o processo. Enquanto que na vara do juizado especial criminal suspende o processo, quando ele aceita esse benefício que dentro da transação penal, a Lei Maria da Penha não vai suspender o processo, apenas pode atenuar ali para ele se ele aceitar esse acompanhamento, né? Então é uma situação complicada porque no meu ponto de vista, a ação judicial, o processo criminal apenas não está inibindo aquele agressor nato, mesmo que já tem talvez a índole, ou aquele que é um dependente químico, que tem algo superior. Ela funciona assim, sabe, para qual situação? Aquele casal que costumeiramente nunca tinha acontecido nada, e lá, por alguma coisa, aconteceu. Eles não têm um histórico de violência, mas aconteceu ali por algum motivo. Este homem, ele reflete, ele pensa, porque eu já tive clientes que realmente, nossa, chorava de arrependimento, e para ele faz efeito. Mas esse é um caso isolado, não é daquele nato que a mulher pode chegar ao ponto de ser assassinada, né? Mas, doutora Nursina, posso fazer uma pergunta? Claro. O que poderia ser feito? Porque eu sou defensora, realmente, que tem que ter algo que venha realmente a prevenir, né? Antes de acontecer a violência. O que poderia ser feito? É pelas escolas, a criança quando tem idade, toda essa parte da cidadania, o que pode ser feito? Não é? Olha, a escola, eu acho que é um ponto muito importante, inclusive quando eu presidi a comissão da UAB Vai à Escola, pela subseção Penha, eu desenvolvi um projeto muito bom. O difícil é você ser aceita, a escola aceitar aquele projeto para você levar, porque demanda ali, falta interromper aulas, aquelas coisas todas. E eu fui muito beneficiada porque a ETEC, ela abraçou o meu projeto e durante 3 anos, que foi a gestão que eu tinha como presidente da comissão, e coincidiu com a gestão da coordenadora da ETEC, e ela abraçou esse projeto. E levamos essa questão, entre outras, né, da violência doméstica, dentro da escola, e eu marcava, era palestra para os alunos, e também tinha um dia que era palestra para os pais, tanto as mães como os pais, né? Então, esse surte efeito. Nós só temos que tomar cuidado com a linguagem que nós levamos para os alunos, de acordo com a sua faixa etária, ali eu falava da violência doméstica, e eu acho que a escola, o professor é uma figura muito importante para detectar se uma criança está vivendo uma situação de violência doméstica, não ela diretamente sendo a vítima, mas ela está vivendo aquela situação dentro da sua casa, vendo a sua mãe sofrendo a violência doméstica, e o professor tem condições de detectar isso e conversar com essa criança e descobrir o que está acontecendo. E, às vezes, até a própria criança é vítima da violência diretamente, né? E eu acho que a escola é um ponto muito importante, não só para a violência doméstica, mas para a droga, para uma série de outras coisas. É um canal que a escola trabalhar com a família, escola, família, família, escola, isso faz a diferença, e deveria ser matérias que tivesse já dentro do currículo escolar, a partir de uma determinada idade da criança, é claro, obedecendo ali a linguagem de acordo com a faixa etária dela, né? Oi. Doutora Adriana? Oi, doutora, prazer em conhecê-la. Estamos bem representados no Conselho Estadual. Eu gostaria de fazer uma pergunta nessa ordem de ideias, inclusive da pergunta anterior. Eu acho que até a doutora já respondeu em certa medida, né? Entende que a proteção dos direitos da mulher podem ser contemplados
conjuntamente numa disciplina de direitos humanos que deveria ser obrigatória a partir do ensino fundamental, mas também no ensino médio, né? A LDB já prevê isso, a Constituição, o ECA, então eu creio que uma disciplina favoreceria, né, essa conscientização das crianças e adolescentes e vai para a família, né? Eu acredito que sim, e acredito que estamos caminhando para isso, né? O que nós precisamos levar projetos de lei abordando a questão, porque começando de cedo, porque se você leva isso para a escola, logo cedo nós vamos estar levando, não só para a menina, mas para o menino também, para que ele já cresça sabendo que para ele ser considerado um homem, ele não precisa ser um agressor de mulher, porque ele já vem de uma educação, o agressor ele vem de uma educação dos antepassados, que na época dos nossos avós, tal, o homem mesmo era aquele que dominava a mulher, dominava a família, e tem muitos que ainda têm essa mentalidade. Certa vez eu fiz uma palestra numa escola que foi para adultos, era um curso voltado para a alfabetização de adultos, né? E tinha muitos homens. Eu fiquei até preocupada quando eu vi a quantidade de homens. E aí eles foram muito acolhedores e muitos falaram, sabe o que acontece? Às vezes é a ignorância da gente, então a gente fica preocupado, o que o vizinho vai pensar se a minha mulher, porque a minha mulher saiu de casa e não voltou, ou saiu com a roupa curta, tal, e ele acha que ele, para mostrar para o vizinho que ele é homem, que é ele que manda na casa, ele tem que impor aquelas condições. E na escola, a criança já vai crescendo com essa mentalidade, com essa ideia, né? E é claro que esse trabalho também deve ser feito com a família, em casa, porque não adianta a criança aprender na escola e chegar em casa, ele receber uma outra educação. Eu acho que a escola e a família têm que estar ali trabalhando junto. Então, a escola deve receber, acolher as famílias, atrair para palestras, né? Olha, a mãe, o pai. Teve um colégio que, no dia das reuniões de pais, ele sempre levava, me convidava, ia eu ou ia um colega, para dentro da reunião de pais, falar um pouco sobre essa questão de drogas e violência doméstica, né? Mas a escola é realmente, sem dúvida, e acredito que estamos caminhando para isso, para que dentro do currículo escolar, da grade escolar, nós tenhamos em breve matérias voltadas para essa questão. Nercina, depois eu posso abrir aqui no chat, alguém queira fazer pergunta que está assistindo também, tá? Pegando, como o nosso tema é a violência da mulher, não só a violência doméstica, né? Eu quero fazer uma perguntinha, talvez não esteja no roteiro, me surgiu agora a vontade de fazer essa pergunta, tá? Não tem problema. Tá? Com todo respeito, é necessário, eu admiro muito você, sabe disso, né? Vou falar você, né? Porque é muito Claro. jovem, com essa cor de cabelo agora está linda. Não, pois é, né? Dizem que eu rejuvenesci, que bom, né? Tá linda. Deixa eu fazer a seguinte pergunta, tá? A violência da mulher, né? É algo que já vem antes da lei da Maria da Penha. A Maria da Penha pegou essa parte da violência da mulher doméstica, né? Da violência doméstica, mas existe a violência diária da mulher, tá? E como você está como conselheira de uma instituição, né? Nossa, que é da OAB, certo? Com todo respeito, né? Como você vê essa questão de desrespeito da mulher, tá? Dentro de instituições, né? Pode ser outra, não precisa ser só a OAB, tá? Outras instituições, né? Dentro de associações, tá? Dentro até de clubes, de outros locais que não são aquela relação doméstica, tá? Entendeu? Desrespeito à mulher. Como você vê isso? Como você enxerga uma maneira disso, você colocar uma ordem, tá? Referente ao respeito à mulher. Eu vejo muita mulher ser desrespeitada, entendeu? Sim, é uma questão que nós sabemos que, por mais que nós tenhamos conquistado espaço e evoluído e nos empoderados, enfim, e por mais que a sociedade diga que estão acolhendo as mulheres e dando espaços para as mulheres, nós sabemos que não é bem assim. Às vezes, a mulher
está conquistando um espaço, porque o homem, não vou generalizar, ele fala assim, se eu trouxer uma mulher para estar aqui ao meu lado, concorrendo, tal, eu vou ganhar votos. E isso é em todas as áreas, em todas as situações, a mulher na política, a mulher na OAB, a mulher nas instituições, tal. E, às vezes, ela conquista aquele cargo, eu vou falar por mim, eu não tenho por que esconder, porque isso eu tornei público dentro da OAB. Eu fui diretora numa subseção, e para mim foi, olha, vocês não fazem, eu entrei em depressão quando na nossa primeira reunião, o presidente falou, as atribuições da diretora secretária adjunta serão executadas pelo diretor fulano. Aquilo, para mim, foi assim, foi terrível. Então, eu vi que eu estava ali apenas cumprindo cota. E eu fiquei muito triste, fiquei deprimida, porque eu achava que eu tinha sido usada. Foi assim que eu me senti, né? E é tanto que eu não quis mais me candidatar a cargos assim. E estou no conselho agora. Por enquanto, acho que nós estamos tendo voz, né? Nós temos uma mulher presidente, a doutora Patrícia Vanzolini, e isso está nos favorecendo, a nós mulheres. Agora, eu entendo também, eu vou falar por mim, nós temos que impor. A mulher, por mais que ela sofra essa perseguição, vamos falar assim, pelo fato dela ser mulher, ela tem que saber se impor e exigir o espaço dela, e é o que eu faço. E foi o que eu fiz na época também, quando eu passei por esse desabor, né? Eu exigi o meu espaço, não foi me dada as atribuições, mas eu busquei outras oportunidades. E hoje eu digo, aquele boicote, digamos assim, eu cresci porque eu busquei outros espaços dentro da própria OAB, e hoje o caminho que eu trilhei a partir daquele momento, eu me trouxe até aqui, o conselho onde eu estou hoje. E foi porque eu sempre sempre busquei as coisas negativas, tirei proveito para buscar algo positivo, né? E, de certa forma, foi isso. Agora, é uma situação ainda muito delicada, né? Que tem que ser visto, mas nós, mulheres, precisamos nos impor, nos unirmos e nos impor. Eu não sou a favor de dizer as mulheres ainda vão dominar o mundo. Não, eu não quero isto. Eu quero o direito de igualdade. As mulheres, junto com os homens, dominarão o mundo. Eu acho que... Porque quando eu digo a mulher vai dominar o mundo, eu estou sendo exclusiva, estou excluindo o homem. Então, assim como eu me sinto excluída ainda do mundo masculino, eu também não quero excluí-los. Então, nós vamos conquistar nossos espaços de igual para igual. E acho que dentro da UAB São Paulo, nós já tivemos um avanço muito grande aí como uma mulher, e metade do conselho, mulheres. Parabéns pela fala, viu? Concordo. Temos um homem aqui, né? Doutora Adriana, Pois como é. está se sentindo? Como está se sentindo essa fala? E entrou a doutora Elisa também, ó. Está a Zilda, está a Silvana Gil, a Evelyn, né? Se alguma de vocês quiserem fazer perguntas, só avisar, a gente abre o microfone aqui, né? Bem na hora. Doutora Adriana, me diz como se sente com essas palavras da doutora Nercina. Falou bem, doutora Nercina, gostei. Obrigada. Eu acho que tá ótimo, é isso mesmo. Eu acho que homens e mulheres não tem que concorrer, eles têm que conviver harmonicamente, os dois crescem juntos, tem espaço para todo mundo, né? E há uma evolução, né? Até parabenizo por estar participando aqui, porque eu escrevi um texto há alguns anos e eu falava exatamente isso. Os homens têm que ser chamados para os eventos de proteção das mulheres e tudo mais, porque os homens que precisam ser educados nessa parte, né? As mulheres, pelo menos na sua maioria, sabem dos seus direitos, né? Então, Sim. os homens que têm que aprender um pouquinho sobre isso, né? Em vários aspectos. Eu posso emendar uma pergunta? Claro. Posso. Então, a minha foge um pouco do contexto de agora e vai um pouco para o lado tecnológico, né? Na pós-pandemia, nós ficamos super conectados, essa super exposição, então todos ficaram, né? Crianças, adolescentes, homens, mulheres, mas as mulheres são mais vítimas desse tipo de situação, né?
eu pergunto, sobre vingança pornô, a doutora entende que há um bom trabalho de conscientização para que as mulheres não se exponham tanto com fotos, imagens íntimas, é porque todo mundo se expõe, mas as mulheres são geralmente o foco mais desses ataques, né, de ex-maridos, ex-companheiros, etc. Exato. É o seguinte, aí tem uma questão, talvez a minha fala não vá para alguém não entenda mesmo. Eu acho que nós, mulheres, conquistamos muitas coisas, mas às vezes nós extrapolamos nessas conquistas e nós mesmos acabamos nos colocando em condição, em situação de exposição. Esquecemos que tem ainda o homem, aquele que vai aproveitar dessa situação, dessa nossa liberdade, e expor, às vezes, a mulher num relacionamento ali, é muito comum, o que mais acontece, num relacionamento, ela acaba fazendo fotos, vídeos ali, aquele relacionamento acaba, e aquele mau caráter, desculpa, né, os homens aí, não, mas não são homens de bem, ele usa esse material para intimidá-la, para coagi-la, até mesmo, às vezes, para uma coação de retomar o relacionamento. Usa muito isso. E aí nós temos também aquelas mulheres que eu não estou criticando, cada uma faz da sua vida, do seu corpo, quem quer, que às vezes ela mesma se expõe numa rede social, às vezes são grupos fechados, mas ela tem que pensar que nada é fechado, nada é secreto. Sempre tem uma maldade ali que pode expor. Agora, o que fazer para conscientizar? A própria mulher tem que se conscientizar que tudo pode ser muito legal. Agora, a onda das influenciadoras digitais, etc. e tal, mas é um risco que ela está correndo de ter a foto dela utilizada, a imagem dela de uma forma negativa. Eu tive um caso que eu atendi uma pessoa no meu escritório, esse foi muito interessante, assim, mandei falar, né? Essa mulher, ela mantinha um relacionamento com um homem casado, ali na intimidade eles faziam, gravavam fotos para eles mesmos, assistiam, etc. Depois, foi o contrário, ele rompeu esse relacionamento e o que ela fez? Ela mandou alguns vídeos para a esposa dele com o intuito de fazer com que aquele relacionamento rompesse e ele voltasse para ela. O que aconteceu? Ele se revoltou com aquela situação e expôs o vídeo em todos os grupos de família. E ela me procurou. Eu falei, mas o que pode ser feito numa situação dessa? Porque ela mesma fez a exposição. E é uma situação que você vê que inverte. Aí inverteu a coisa, mas ela deu início. Porque se ela não tivesse mandado para a esposa dele, ele também não teria feito aquela exposição. Então, a mulher precisa pensar, raciocinar antes de aceitar determinadas situações. Eu tive uma amiga que passou um problema seríssimo com um ex-companheiro, por causa de fotos, assim, e ela não tinha coragem de ir na delegacia. Aí o irmão dele teve que pegar e dar uma surra no cara e foi responder processo. Você vê que situação, né? É complicado. Então, eu recomendo que as mulheres tomem mais cautela. O relacionamento, às vezes, até marido e mulher, às vezes não, acontece de se separarem. Tem que tomar mais cautela, né? E eu gostaria de fazer também uma pergunta, viu? Tá? E seria com referência, tem essa lei que fala que tem que se fixar, né, uma placa, isso no estado de São Paulo, não é? Nos condomínios. E aí, em caso de violência, não é? Contra a mulher, também são os idosos, tem algumas situações, o síndico ele deve denunciar. Tá? Sim. Veja, aqui no estado de São Paulo, né, pelo que eu verifiquei, não tem uma fiscalização, tá? E não tem aplicação de multa. O que foi dito que deveria ser um projeto de lei federal. Não é? E eu vejo, não sei se eu estou errada, os condomínios não estão seguindo.
Eles acham que é só fixar um período e tirar a placa. É Então, eu uma gostaria que falasse, situação. por favor. Essa aí é mais um mecanismo importantíssimo, muito importante, para inibir a violência doméstica e familiar no âmbito condominial. Agora, eu não entendi por que São Paulo foi vetado a aplicação de multa, porque eu tenho aqui os primeiros estados, Rondônia, com a Lei 4.675 de 19, aplicação de multa de 500 a 5 mil reais mas aí é na situação, é na condição do síndico ser omisso, é mais voltado para a omissão do síndico, digamos, ele tomou conhecimento e não tomou providências, então tem essa aplicação. Paraná também, aplicação de multa, que vai de 50 reais a 100 reais. Brasília pegou pesado a situação, a condição da multa, de 500 até 10 mil. E em São Paulo, não foi vetado a aplicação de multa. Não tem multa nem para a ausência da placa, porque as placas de advertência em condomínio são obrigatórias, fazem parte. E essa, agora, com a introdução da Lei 17.406, de 21, ela também passou a ser obrigatória. Aqui no meu condomínio tem um papel lá dentro do elevador. Ali está lá exposto, né, até de uma forma que não está bem correta, né, porque a síndica, ela fez lá e dá a entender que o condômino também tem o dever. Na verdade, nem precisaríamos ter essa lei, porque o Código Penal já prevê que qualquer cidadão que tomar conhecimento de um crime, que alguém está sofrendo, está ameaçado, tudo, ele tem o dever de denunciar. Agora, é claro que veio essa lei para fortalecer mais a questão do combate à violência doméstica. Agora, na situação de síndico, é muito delicado também, porque o síndico ele já é uma figura bastante vista no condomínio como não tem condôminos que perseguem o síndico. Agora eu fico imaginando, fala do síndico, tá? Que o síndico, tomando conhecimento, tem que tomar as providências. Quais são as providências? Não é meter o pé na porta, não é ir lá, é chamar a polícia e deixar tudo registrado para provar que ele tomou as providências. Mas a lei não fala. E se o agressor for o próprio síndico? Entende? Então, é uma coisa que não adianta apontar uma figura. Eu acho que qualquer cidadão, porque o agressor pode ser o próprio síndico. A vítima pode ser a própria síndica e ela não ter coragem de chamar a polícia. Então, apontar o síndico, dirigir essa responsabilidade para o síndico, é válido, porque eu acho que todos os mecanismos para inibir são válidos, mas tinha que pensar também que o síndico pode ser um agressor. E quem vai assumir esse compromisso? Ixi, oi, caiu aqui para mim. Maria, caiu para mim, gente. Acho que alguém apertou a apresentação. Minha apresentação fugiu. Oi? Mas eu estou te escutando, viu? Estão me ouvindo? Tá. Estou te escutando, sim. Então vamos dar. Deu para esclarecer um pouco a questão da violência no condomínio? Sim, porque sim. Essa violência no âmbito condominial não é só contra a mulher, é contra o idoso, contra a criança. Só que agora nós temos também uma violência de condômino contra condôminos, contra crianças de filhos de outros condôminos. Então, é uma situação muito delicada dentro de um condomínio, acontece muito essa situação, né? Mas a violência doméstica familiar contra a criança e contra o idoso dentro do condomínio fica mais fácil de ser detectado, porque o vizinho, às vezes, a gente parede ali, dá para ouvir, interfona na portaria, fala para o porteiro avisar o síndico tomar as providências. É isso que eu oriento às pessoas que moram em condomínio, né? Sim. Doutora Neucina, a senhora mencionou por que aqui em São Paulo não tem a multa, né? E foi vetado. Não é? Foi vetado, Também não tem fiscalização, porque houve entendimento que tem que ter uma legislação federal que trate do assunto,
não é? Eu entendo que, Tereza, entendo que não é? Que a partir do momento que nós temos uma legislação, e para mim eu vejo não só como só uma obrigação, uma responsabilização do síndico, não é? Mas é uma conscientização que as pessoas devem ter, não é? Certo? Que elas têm que, se for o caso, tomar as providências. Qualquer pessoa, não é? Exatamente, qualquer pessoa. Aí, eu, com relação à multa, eu tenho aí uma observação a fazer. Por quê? Sim. A multa ou condomínio. O dinheiro do condomínio é arrecadado pelos condôminos. Quem deu causa àquela omissão foi o síndico. E aí, essa multa vai reverter sobre o dinheiro do condomínio que pertence a todos. Então, eu sou mais a favor de dizer, reverte essa multa contra quem praticou a omissão. Então, o próprio síndico. Eu já fui síndica há vários anos, eu sei que não é fácil, mas por quê? Se começa a recair contra os condôminos, a multa, o que vai acontecer? Um condômino vai tomar conhecimento, ele não vai falar para o síndico, porque talvez eu vou falar e o síndico não vai tomar providência, e alguém vai falar que ele não tomou providência, aí vem a multa. São situações bastante delicadas, né? Uma outra situação que no condomínio acontece. Às vezes a gente toma conhecimento, e aí desce no elevador de manhã, bom dia, vamos trabalhar, tá os dois abraçadinhos, ela com o olho roxo, porque bati na porta do armário, aquelas coisas todas. Aí como que você vai tomar uma iniciativa, se depois a própria vítima, eu já ouvi, você não tem nada a ver com isso, Nercina. De eu chegar e falar, olha, nossa, isso não é legal, você não... olha, fica fora disso. É uma situação muito delicada lidar com a questão da violência doméstica e familiar, né? Mas nós não podemos cruzar os braços. Temos que ir para cima. Agora, voltando na aplicação da Lei Maria da Penha, vamos convir que a pena é muito baixa. Uma lesão corporal de natureza leve é 3 meses, não dá cadeia, não dá nada. A pessoa fala, vai para a cadeia? Não vai. Se ele é pego em flagrante, ele vai ali, no dia seguinte ele tem audiência de custódia, ele volta para casa. E aí, provavelmente, mais agressivo ainda. Então, precisava penas mais pesadas, talvez. Eu queria fazer uma pergunta aqui, doutora Nercina, boa noite a todos aí. Eu percebo que para a mulher esposa, a lei até prevê vários suportes, né? Vários mecanismos, né? de suporte a esta mulher. Mas a Lei Maria da Penha não é só para a esposa mulher, né? É para a filha mulher, é para a avó, né? No âmbito familiar, é para outras mulheres dentro desse ambiente. E eu, pelo menos, assim, eu queria saber da doutora o que a senhora acha, porque hoje a gente não tem, pelo menos na lei, um suporte para essas outras pessoas. Tem para a mulher, né? Para a mulher esposa, mas não tem para a filha. E aí tem essa questão de, muitas vezes, ela não pode, a filha, a avó, não pode sair da casa, né? Porque a mulher pode. A esposa pode, mas a avó, a filha, às vezes não pode. E aí se trabalha muito com a conscientização do réu, para que ele se conscientize. Mas eu não percebo um apoio para essas outras pessoas. Eu queria que a doutora falasse um pouquinho do que poderia ser feito também para essas outras mulheres, sem ser a esposa. Dentro do contexto da Lei Maria da Penha, quem pode ser vítima de violência doméstica? Qualquer figura, não só aquela do sexo feminino, mas aquela que se identifica perante a sociedade como mulher, que são o caso das mulheres trans, das homossexuais, todas elas podem serem vítimas. Independente da idade, a Lei Maria da Penha, os mecanismos que são oferecidos para a esposa, companheira, namorada, são os mesmos que são oferecidos para essas demais vítimas, irmã, para a mãe, a avó. O que acontece é que, quando se fala de violência doméstica, como eu iniciei a minha fala, ainda vem em mente que a vítima é só a mulher, companheira e namorada. E não é.
todas aquelas que são, perante a sociedade, mesmo a mulher trans, ela se apresenta perante a sociedade como mulher, ela é vítima de violência doméstica e os mesmos mecanismos de direito, de defesa, são aplicados para elas. Agora, quando se trata de uma criança, ainda tem mais um agravante, porque entra também o Estatuto da Criança, aquela criança, além da Lei Maria da Penha, é aplicado também o Estatuto da Criança. Quando se trata de uma idosa de mais de 60 anos, também tem agravante, porque entra aí a questão do Estatuto do Idoso. Então, eles têm muito mais mecanismo. Quando se trata de uma mulher trans, precisa verificar se não entra aí a questão da discriminação, etc. e tal, que também tem agravantes. O que falta, no meu ponto de vista, de ver, é mais campanhas divulgando isso, falando sobre isso. Por que não coloca no intervalo da mulher, no intervalo da novela, alguma coisa ali sobre a proteção da mulher, para que ela se conscientize? Eu sou filha, mas eu estou sofrendo vítima. Eu sou irmã e eu estou sofrendo vítima. Ela pode buscar, porque aquele agressor, sendo ele o pai, sendo ele o irmão, sendo ele o tio, ela vai ter o direito de medida protetiva para ele sair do lar. Agora, olha a situação, como é delicado. Recentemente, teve um caso aí que se tornou público aí, a mãe tinha uma medida protetiva contra o pai. Tal. Depois, a filha conseguiu uma medida protetiva e foi afastado o direito dele chegar perto da filha. O que ele fez? Como a filha era menor, ele achou que a mãe foi quem tomou a iniciativa, ele foi lá e matou a mãe. E hoje ele está preso. Aí foi recentemente, ele foi preso. Por quê? Ele falou que não admitia que afastasse ele da filha. Mas existia ali indícios de que aquela criança também tinha sofrido violência, inclusive em uma das visitas, que a menina voltou machucada. Então, é uma situação tão delicada, mas, respondendo a Isilda, eu espero que eu expliquei, os mecanismos são os mesmos, o que precisa é a população saber que a mulher tem esse direito, independente da idade. E a violência doméstica, independente de estar coabitando, uhum, ela é considerada violência doméstica. Doutora Nercina, algo que você falou de campanha, né? Eu me lembrei, né, de uma campanha importantíssima que teve, que eu acho uma das melhores, é a campanha Sinal Vermelho, tá? Sim. Não é? É do Conselho Nacional de Justiça, em parceria com a Associação de Magistrados Brasileiros. E veja, essa é uma forma, né, de conscientização realmente, né, de como a mulher, ela pode, qualquer pessoa, né, eu vejo por esse lado, né, ela pode realmente ir até uma farmácia, eu acho que nem precisa nem um X, só levantar a mão da forma que ela estiver ali, ela vai ser atendida. Exato, essa conscientização, que eu acho que deveria ter em todos os locais, estabelecimentos Sim. comerciais, deveriam ter projetos de lei, não é? Eu penso que tem até um projeto de lei que deveria colocar o número do telefone, né? Tá? Mas eu acho que tem que ser algo mais abrangente, não é? Mais abrangente, mais efetivo, exatamente. Não é? Olha, tem esse sinal do X na mão, que eu Sim. também acho que dispensa apenas o sinal, tem aquele sinal de que a mulher pode estar andando na rua, ou a mulher, a criança, qualquer pessoa, ali, como se fosse um casal, e ela põe a mão para trás e mexe com os dedos, quem está atrás vai perceber que ela está em situação de perigo. Tem várias situações que dá. Tem o Disque Pizza, você pode ligar para uma pizzaria mesmo, ou liga para a polícia, tem uns que ligam direto para a polícia e fala que está pedindo uma pizza, ela pode ligar para um delivery, uma pizzaria, já ter lá qual é o pedido da pizza que vai identificar que aquela mulher está ali sofrendo uma violência, ela está com o agressor do lado dela. Tudo isso são mecanismos que tem que que buscar, né? A doutora, eu tenho uma amiga, a doutora Silvia Gil, é interessante, porque todas as OABs, a OAB Central tem Comissão da Mulher Advogada, subseções também. Agora, me chamou a atenção e achei muito interessante, eu estive no evento na OAB Ipiranga, e a doutora Silvia Gil, ela está presidindo uma comissão que é
direcionada diretamente para o acolhimento das mulheres vítimas de violência, ou seja, lá existe a Comissão da Mulher Advogada, que inclusive a Zilda, que está aí, a Zilda foi minha colega de faculdade, né, Zilda? A Zilda é secretária na Comissão da Mulher Advogada do Ipiranga, e tem essa comissão específica. Hoje nós conversamos bastante sobre isso, né, sobre essa questão, e eu achei muito interessante, porque dentro da Comissão da Mulher Advogada se cuida já, mas essa comissão que a doutora Silvana Gil está presidindo é focada ali, e tem tudo para que busque mecanismos e estudos e mapear situações, porque também tem isso, tem que mapear, tem lugares dentro da cidade que tem mais índice de violência, e engana-se quem acha que é na periferia que tem mais, às vezes mesmo nos bairros ali, pelo contrário, tem muita violência, mas só que elas ficam ali mais disfarçada, né? Por causa da situação, tem uma série de coisas que eles levam em conta. Né? Então, essa comissão eu achei muito interessante, porque ela está voltada, ela dá todo o apoio e o suporte para a mulher vítima de violência doméstica. Mas ela me falou que a dificuldade que ela tem realmente é de orientar a mulher e convencê-la de tomar a iniciativa. Ainda é um ponto muito difícil de conseguir convencer a mulher de que ela vive num relacionamento abusivo, violento. Aliás, tem mulher que, dependendo do tipo de violência, ela não vê como violência. Um xingamento, ela não vê, ainda não acha que não é uma violência doméstica, né? E dentro da violência tem vários tipos de violência doméstica, né? Porque até a violência financeira, tem mulher que ainda acha que é dever dela aceitar uma relação sexual, mesmo que ela não esteja disposta. Ainda em pleno século XXI, gente, nós temos, porque eu já tive a oportunidade de conversar com mulheres que ainda têm essa mensalidade. Uma fala assim, teve uma que falou assim, acontece que se eu não aceitar, ele vai procurar fora. Ai, meu Deus, olha a mentalidade. Que vai com Deus. Mas é difícil a situação, né? Doutora Nercina, tem uma pergunta aqui, aliás, que foi o doutor Adriano que formulou. Doutor Adriano quer perguntar sobre a Stalker? Assim, nós vemos notícias, às vezes, que tinha casos de assédio, né, na net, aplicativos de comida, mais recentemente, Uber, mas eu queria perguntar se a doutora tem alguma experiência em casos de stalking, que a lei é relativamente recente, né, contra mulheres, e como ocorreu. Olha, não tenho conhecimento, eu sei que os noticiários aí acontecem, que esse é mais uma violência, né, que é a perseguição, e isso acontece, inclusive, nos meios artísticos, né? Foi o caso da Ana Hickman, ela era perseguida por uma pessoa que se colocava como fã, e aconteceu o que aconteceu, aquela tragédia que ela quase foi assassinada dentro do hotel. E ela sentia que aquele fã já estava ultrapassando os limites, né? E ele seguia ela e até o ponto que aconteceu, né? Mas é uma lei nova, é uma questão nova, porque e deve ser terrível. Agora, quem mais pratica isso são os mesmos, são os ex-companheiros, ex-maridos, que ficam perseguindo a sua ex-esposa, a sua ex-namorada, intimidando, ameaçando. E para esses casos, eu acho que tem que ter uma pena mais agravada ainda, porque é uma perseguição psicológica que a mulher não tem coragem de sair na rua, ela chega uma hora que ela se anula, né, por causa dessa perseguição, né? Eu gostaria só de registrar aí a presença, né, da doutora Elisa Reis, nossa secretária adjunta também, não é? Da Comissão, da Comissão Nacional de Arte e Cultura, seja muito bem-vinda, não é? E também a diretora da Penha, né? Diretora da aba da Penha, tá certo? E se quiser fazer perguntas também, fique à vontade, por favor, todos. Eu sou diretora da aba da Regional Penha de Franca. Oi, olha, está cortando para mim o áudio. Oi. Oi, estão me ouvindo? Sim. O áudio, para mim, eu não ouvi. Elisa Reis.
o áudio da doutora Oi. Elisa. Ah, voltou. Tudo bem, doutora Voltou. Ercina? Tudo Voltou. bem. Eu disse em primeiro Está cortando para mim. Ixi, o áudio para mim zerou. Não, zerou mesmo, doutora Ercina. Ah, tá aí também? Zerou. Doutora Ercina, vamos continuar com a sua fala, onde nós paramos, né? O que você quer mais abrilhantar aí com a sua fala? E aí nós fazemos mais perguntas. Se a doutora Elisa retornar aí. Então, dentro daquilo que a doutora Maria me passou, a colega aí, né? Então, tem algumas perguntas aqui com relação à comissões, né? Dentro da... Acho que tinha uma pergunta aí relacionada à matéria, a essa questão da violência pela internet, né? A OAB tem uma comissão da Lei Geral de Proteção de Dados, que também tem núcleo, porque as comissões da OAB, ela tem a comissão direcionada para um tema específico, e dentro daquela comissão tem os núcleos, né? Nós estamos começando a gestão nova. Eu não sei como faz para alterar isso aqui. As comissões estão sendo ainda montada ali com os seus membros, e vai ter os núcleos, e dentro da comissão de LGPD também acredito que terá um núcleo que vai cuidar dessa questão dos crimes pela internet, os crimes sexuais pela internet, e que já existem entendimentos, né, que o estupro pela internet, que é possível, a mulher ser vítima de estupro pela internet. Então, você veja que as coisas estão caminhando aí para um avanço na proteção à mulher, né? Dona Ercina, nós temos o Adriano Fidalgo, que ele é presidente da Comissão Digital da OAB Santana. Você quer que ele complete essa fala sua? Acho que melhor para completar, porque a OAB Central ainda não está completa. Escutou, doutora Adriana? De qual ponto? Completar a fala da doutora Nercina, que ela está colocando que hoje crimes, né, de estupro... Sobre os crimes contra a mulher pela internet. Pela internet. Sobre o stalking, né? E o stalking, é isso. Assim, lá que eu saiba também estão sendo estruturados, né, os grupos, né, tem o de lei de proteção de dados, tem o de inovação. Antigamente tinha o de direito digital lá, mas agora, pelo que eu vi, não foi colocado. Talvez criem subcomissões dentro da comissão principal, né? Uhum. Mas nós temos no nosso grupo aqui de Santana uma delegada, e ela já falou sobre esse tema, né? Então é parecido com frequência, né? E até eu coloquei no chat bem brevemente. Eu tive uma cliente que já estava separando, e ela chegava para conversar, né? Ou após ela falar com o pai, falar com o irmão do rompimento do relacionamento, sempre o ex ligava para ela, né? E era como se ele soubesse dos assuntos, né? Então, ela tinha uma enorme suspeita que ele tinha colocado um aplicativo espião no celular dela, né? Então, até ela foi correndo, eu falei, ela foi para a loja, ela trocou de celular, e até o Brasil, no ano 2020, aumentou 51% essa questão de espionagem, e o Brasil está entre os três aí, que mais espionam, né? Os casais brasileiros não são muito confiantes nos parceiros, né? Tanto o homem quanto a mulher, um monitora o outro, né? Eu já soube um caso até que é quase uma anedota, né? Uma mulher estava desconfiada que o parceiro não estava já estava traindo ela, né? Não estava cumprindo as obrigações do casal, vamos dizer assim. Aí falou pro marido: eu vou te dar um celular novo, toma aqui na caixa, lindo e tal. E ele já estava com o aplicativo espião, né? Foi o cavalo de Troia, né? Daí ela fez toda a prova que ele estava pulando a cerca, né? Com o presente, ela fez toda a prova para... Pois é.
Olha, eu tive, o ano passado, eu passei por um desaboro com uma cliente minha, né? Ela tinha denunciado o ex-marido, violência doméstica e tal, né? E ela me procurou, e nós fomos fazer a questão de bens, de partilha, aquela coisa toda, né? E ele estava para ser intimado da medida protetiva, e não conseguia, o oficial não conseguia. O que acontece? Nós estávamos em plena pandemia, mas conseguimos avisar no fórum que tal dia, um determinado dia, ele iria pegar as crianças, porque ele ainda não tinha sido intimado da protetiva, mas ela não entregava as crianças, tinha a babá que entregava a criança. E ela estava lá, certa que naquele dia ele seria intimado, e quem foi buscar as crianças? Foi o motorista dele, ele não apareceu. E simplesmente depois ele mandou uma mensagem para ela, dizendo que ela não ia conseguir, falou um monte, e ela me ligou, querendo saber se eu tinha avisado para o advogado dele. Olha só que situação que a gente fica, né? Por acaso você avisou para o advogado dele que estava todo o esquema, o oficial de justiça estava aqui, só estava esperando ele chegar? E ela ficou com isso na cabeça. Aí, resumindo, o que aconteceu? Eu falei, não, eu jamais faria isso. De repente, ela começou a perceber que mensagens que nós trocávamos, ele passava para ela ligava, e ele praticamente estava acompanhando. Eu falei para ela, eu acho que você está com o seu telefone clonado. Aí o que? Ele falou, eu tenho 2, porque esse aqui ele me deu quando nós começamos a ter problemas. Porque, na verdade, aí foi o contrário, ela que estava traindo ele, né? Resumindo, ela estava, e ela descobriu, aquele telefone estava realmente com um dispositivo que ele tinha acesso às conversas. A partir do momento que ela falou, eu vou voltar a usar o meu telefone antigo, então, isso acabou, não aconteceu mais isso, mas acontece, tem essas coisas, assim. Hoje em dia, você tem que tomar cuidado, né? E põe olha, os homens que gostam de pular cerca, tomem cuidado que as mulheres estão cada vez mais espertas também, né? São situações que acontecem, né? Mas, gente, mas isso é crime. Sabemos que isso não pode, né? Invasão de privacidade, tem a Lei Geral de Proteção de Dados, da imagem, proteção de tudo. Não se deve fazer essas coisas, né? Mas cada um. Aí nós temos aí uma outra questão que não deixa de não ser uma violência contra a mulher, são os Dom Juans, que aí tem os Tinder, né? Aquele que se passa, você sabe que eu tenho uma colega que quase caiu numa dessa, né? Uma advogada, ela conheceu a pessoa, já estava assim há vários meses no relacionamento, pela internet. Ele falou, eu vou para o Brasil te conhecer. E ela acreditou, porque a coisa parecia assim, pediu medida do dedo dela para comprar joias, para não sei o quê. Aí falou, eu vou levar presentes para você. Só que a data que ele marcou, que viria, 3 dias antes ele ligou para ela, falando, eu já estou no aeroporto. Ela falou, mas não seria daqui 3 dias? Eu quis fazer-te uma surpresa, quis te surpreender, só que eu estou com problemas. Eu estou com excesso de bagagem, eu trouxe tantos presentes para você, roupas e tal, e eu tenho que pagar uma taxa agora para liberar a bagagem. R$3.000. Ela falou, não tem problemas, eu estou pegando meu carro e vou aí para o aeroporto, chegando aí eu pago. O cara bloqueou ela na hora. Você vê que loucura? E isso era um relacionamento. Sem contar que ela tinha reformado o apartamento, trocou as coisas, porque ele vinha. Ele disse que vem para falar com meu pai. Mas foi triste. Ela me comentou, depois a gente deu umas risadas. Falou, logo quem? Ele caiu, né? Então, e essas coisas acontecem. E por mais que a gente veja que comentos por aí, como que a mulher ainda cai numa dessa? Cai porque eles têm lábia, eles conseguem. Eu tenho até medo de conversar com determinados homens. Eu vejo um homem muito articuloso, tá? Eu falei, calma, vai que vai me pegar aqui no ponto fraco, hein? Apesar que eu não tenho dinheiro para ninguém me explorar. E esse caso do Tinder, né, do cúmplice Tinder, que aparece até no Netflix, né, doutora Adriana? Ele continua tendo Instagram, viu? Está levando a vida ainda normal.
Sim, é É impressionante. normal, impressionante essa história. É muito impressionante mesmo, né? E aí as mulheres caem, né? E eles, acho que eles percebem, mas quais são as mulheres que caem nisso? A mulher que está carente, que está sozinha. Porque tem casos, gente, que a gente percebe, gente, será que a mulher não percebeu que ela não teria o perfil desse gatão, bonitão? Mas ela está tão carente que ela acredita, né? Que o rapaz, apesar de todo bonitão, jovem, e ela mais de idade, tudo, que ele se apaixona pela conta bancária, né? Bem, alguém mais aí, alguma pergunta? Quer fazer, doutora Adriano? Tem uma aqui, né? Que eu acho que foi a doutora Adriano que perguntou também. Doutora Adriano, da OAB, quer fazer essa pergunta? A nona que você... Se tem algum material assim confeccionado pela OAB ou alguma outra instituição que a gente pode indicar para mulheres, né, que querem se proteger, querem ter mais acesso aos direitos, a doutora recomenda algum material. Olha, por enquanto, as comissões, a Comissão da Mulher Advogada das gestões anteriores tinha cartilhas, tinha muita coisa, mas tudo isso precisa ser atualizada, porque muita coisa mudou, principalmente aí com a pandemia, nós tivemos casos, houve um aumento considerável de violência doméstica aí por conta da pandemia, e o mais preocupante que foi um aumento entre casais que não tinham histórico de violência, né? Mas por que a consequência disso? O trabalho em casa, o homem não está acostumado a ficar trabalhando em casa, com criança gritando, e ali aquelas coisas, e isso acabou gerando aí algumas questões de violência doméstica, né? Mas dentro da Comissão da Mulher Advogada, ainda não temos material, como eu falei, nós estamos começando, as comissões estão ainda se compondo para depois determinar núcleos, né? Para cada núcleo cuidar de um tema direcionado, e essa questão da mulher, da proteção, da defesa do direito da mulher, com certeza será bem aprofundado aí durante essa gestão, porque nós temos aí a mulher presidente e várias mulheres no conselho, né? Eu acredito que mais a partir do segundo semestre as coisas já começam, mas por enquanto nós não temos um material novo, assim, pelo menos que eu saiba. A Evelyn está querendo fazer uma pergunta, Evelyn? A Evelyn está querendo fazer alguma pergunta. Para a Evelyn. Para a Evelyn, você vai conhecer a doutora Nestina, é advogada também. É. Não sei se ela vai perguntar. Sumiu aí. Eu acho que ela deve estar com problemas aí com a conexão. Doutora Elisa, quer fazer alguma pergunta? Você falou que o sinal dela está ruim. Doutora Nercina respondeu, era do meu sendo dirigido Já respondi. Está ruim a por conexão mulher, dela. né? Poderá fazer. Oi, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Agora sim, agora minha eu estou... conexão está muito ruim. eu a imaginei. minha conexão. Uhum. Oh, silenciou. Muito boa, excelente para nós e para as outras pessoas. Está cortando. Portanto, eu não sei o tempo nosso aqui, a doutora Tereza já deu 1 hora. Apareceu a doutora Evelyn. A doutora Evelyn quer fazer alguma pergunta? Terezinha, não? A doutora Evelyn tem uma longa história, viu, doutora Ernestina, comigo? Ela foi minha estagiária advogada. Quer dizer, eu sempre falei que ela era excelente. Nos encontramos de novo. Aí se unindo o processo de novo, é verdade. Está aqui. Doutora Tereza, quer fazer alguma pergunta? Não. A Evelyn atua também no crime. Quer fazer, Evelyn? Não, só tenho que dizer que foi excelente a palestra, as perguntas, estava ouvindo agora, né, a questão que o doutor Adriano colocou também.
assim, bem elucidativa, né, para quem atua na área. Só tem que agradecer. Então, você está aqui. Eu vou só relatar rapidamente para que vocês possam entender como é delicado lidar com a questão da violência doméstica. Eu estou com um cliente, eu estou defendendo ele no tribunal do júri, ele vai para o plenário do júri, com certeza, amigos, vizinhos, de muitos anos, e aquele casal vivia numa situação de violência doméstica assim ao extremo, e todos os demais vizinhos já tinham desistido de intervir. Um belo dia, no aniversário lá de uma vizinha, ali começou a questão, o casal ali, uma violência, e o marido chegou a pegar o espeto de churrasco, você imagina, né? E o meu cliente, ele interviu apenas pelo fato de que a filha do casal começou a entrar em pânico, e ele chamou a atenção daquele agressor, e chamou a atenção. Aquele agressor já estava bêbado, já tinha usado droga, porque os exames que foram realizados no cadáver acusou. Resumindo, o que resultou, esse agressor foi para cima do meu cliente foi retirado do recinto por um vizinho, foi para dentro da casa do vizinho, o agressor meteu o pé na porta, catou meu cliente lá dentro, e o meu cliente acabou desferindo um golpe com uma faca, uma faquinha pequena, mas foi certeiro no coração. E esse homem morreu. Chega no depoimento, a viúva está lá. Sabe qual foi o depoimento dela? Que ele não deveria ter se metido na briga, porque já era rotina. Todos os vizinhos já sabiam que eles brigavam, se batiam de igual para igual, e ele não deveria. Quer dizer, eu vejo ela, que ela estava ali, era uma possível vítima em potencial de um feminicídio. E provavelmente naquele dia poderia ter acontecido, porque o rapaz disse que estava por demais alterado. Mas ela não via isso, ela não enxergava isso como uma violência, nem mesmo a filha. E hoje eu estou defendendo, e ele foi denunciado, eu estou esperando marcar o plenário do júri, e eu espero ter a sorte lá de conseguir absolvê-lo, né? Porque é um pai de família, ele ficou arrasado por conta disso, porque se tornou um assassino, mas foi uma legítima defesa, como duas testemunhas falaram, se ele não tivesse agido, porque ele já agiu, já estava sendo esganado pelo outro bem mais alto, mais forte, ele franzino, e ele fez isso. Então, você vê, a situação é delicada, né? A pessoa vai intervir e acontece isso, hoje respondendo por um homicídio, né? Mas fazer o quê, né? É complicada a situação. Eu espero que as mulheres se conscientizem de aquele primeiro empurrão, aquele primeira fala mais alta, ela já tome uma iniciativa e corte por ali, porque ela aceita e aquilo vai aumentando. É um xingamento, é um empurrão, é um tapa, aí é um objeto, que atira um objeto, é uma facada, é um tiro, e depois o mais trágico, né? Gente, se tiver mais perguntas, não, agradeço aí, e espero ter correspondido aí às expectativas de vocês. Eu tenho muito que aprender, e é um tema que nós nunca vamos esgotar ele. Tem sempre algo para falar sobre esse tema, e preocupante, né? Sim. Dona Ercina, realmente foi excelente, viu? A sua fala, enriquecedora, né? E esclareceu muitos pontos, muitas questões, não é? Não é mesmo? Eu não sei se tem mais alguém que quer fazer perguntas, eu acho que não, né? Não é? Então, eu gostaria de agradecer a sua presença, viu? Tá? Também de todos aqui, também os debatedores aqui, todos aqui abrilhantaram o evento, não é? Doutora Maria Lima, doutora Elisa, doutor... fugiu. Doutor Adriano, desculpa, emoção, viu? Doutor Adriano, não é? A doutora Evelyn, Silvana também, aqui o nome é a Vanessa,
não é? Doutora Vanessa, enfim, não é? Todos aqui. E eu realmente gostaria de fazer o convite para todos, né? Que venham acessar as nossas redes sociais também, não é? Da Comissão Nacional de Arte e Cultura e também das diretorias, não é? Da ABA de São Paulo, que realmente é importante que vocês realmente se sintam envolvidos com os trabalhos realizados por nós, tá bom? Tá? Eu agradeço a atenção de todos, não é? Todos também que estão prestigiando o evento, não é? E desejar uma boa noite, né? E até breve a todos, né? Um beijo carinhoso. Obrigada. E eu faço o convite para que participem dos eventos da OAB, nas Comissão da Mulher Advogada, Comissão de Direitos Humanos, que também é muito importante. Eu estou membro da Comissão de Direitos Humanos. Bem, eu, como conselheira, acho que posso participar de todas, me falaram, né? Mas eu não tenho disponibilidade para isso, né? Então, estou ali me segurando, porque já tem muitas coisas, né? Participem. Agora nós estamos retomando mais aí os eventos presenciais, aos poucos, né? E é muito importante, porque, às vezes, em uma palestra, eu já consegui absorver coisas muito importantes que até me ajudaram na vida profissional em uma palestra. Então, frequente as palestras, participe dos eventos, acompanhe os sites, pelo site da OAB, tem todas os projetos, os programas, estamos implantando ainda, mas a partir do segundo semestre, acredito que já as comissões, algumas comissões não foram reativadas, não foram retomadas, porque uniram-se a uma só, então com núcleos, né? E eu acho que nós vamos ter... Eu sinto saudades, Tereza, da Coordenadoria de Ação Social, lembra? Clarice Durso. Sim. Atuamos muito, tivemos muito presente, maravilhoso, né? E os seus trabalhos que você apresentava lá, nossa, maravilhoso. A Clarice está agora com a Maria do Céu em Santana, viu? Não sabia. Sim. Está com a Maria do Céu. Também fazer um trabalho colaboradora. Especial, né? Muito bom, muito bom. Isso é importante, não é mesmo? Então, eu agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui hoje com vocês, e as perguntas me instigaram, e acho que vou pesquisar mais, estudar mais sobre as novas questões aí, da vingança pornô, do stalk, do Tinder, enfim, são materiais que a gente deve pesquisar. Eu assisti, não sei se vocês assistiram, eu até recomendo, e eu assisti para uma palestra também para os alunos da Anhanguera, um seriado, não sei como é que eu posso dizer, seriado sobre o silêncio dos homens, que tá dentro da violência doméstica. E, olha, e ele diz muito, porque, às vezes, o homem se torna um agressor porque ele guarda para si determinadas questões que ele não tem coragem de expor, e ele acaba agindo de uma forma que se torna um agressor. O Silêncio dos Homens. É muito interessante. Eu assisti esse documentário. Muito interessante mesmo, né? Agora, gente, só para finalizar, nós sabemos que dentro da violência doméstica tem homens que são vítimas, né? Num potencial menor, uma coisa menor, mas existem. Não vamos ainda procurar, mas existem. Os mínimos. Eles não denunciam. Exato. Não, eles não denunciam. E olha, é aquilo do passado que a mulher tinha vergonha, os homens também têm. Como que eu vou chegar numa delegacia e falar que a minha mulher me bateu? Eu tive um caso que, nossa, se o vaso tivesse acertado na cabeça dele, teria matado, quebrou o braço, né? Que ele se defendeu com o braço. Era um relacionamento abusivo, assim, se separaram, né? Porque eu cheguei e falei para o casal deu medo, falei, vocês se separam ou vão se matar a qualquer hora, né? Mas ela tinha um problema sério, né? Era difícil, né? Mas, enfim, gente, eu agradeço muito a presença de todos aí e vamos torcer para que essa questão evolua cada vez mais, que as mulheres se conscientizem mais que ela é vítima de violência. Que a partir do momento que ela se conscientizar, eu acho que aí ela vai criar coragem de procurar os meios, os mecanismos de proteção, sem ter medo de enfrentar o agressor. Sim.
Só está correto, viu? E eu acho também, doutora Nercina, que eu hei de ver um dia, né, que homens e mulheres caminharão lado a lado, todas as pessoas, né, na busca do mesmo Sim, ideal. Isso que é muito importante. Mesmo, exato. né? Enfim, É, então encerramos, não é? E aguardamos encerramos. aí uma outra oportunidade que a senhora venha aqui também conversar conosco, não é? Com É, certeza, será um prazer. Muito prazer obrigada. é nosso, com certeza. Tá bom? Foi uma honra recebê-la, tá? Um beijo Um enorme e abraço. também a todos aqui. Um beijo a todos. Obrigada, uma boa noite. Obrigada. Um Doutor beijo. Adriano está na comissão em Santana, né? Eu não falei, doutor Adriano, mas eu estou conselheira pela OAB Santana, viu? Ótimo, parabéns. Maravilha. Eu sei, eu sei, eu sei. Você sabe, né, Maria? Claro, Acontece que eu me claro. sinto orgulhosa, as pessoas me perguntam de qual OAB, de qual subseção você é? Eu falo, eu sou da OAB. Porque a convite de amigos, que eu tenho muitos amigos na OAB Santana, né, Maria? Eu fui para lá para dar uma força lá para uma comissão, infelizmente, para uma chapa, não foi a vencedora, né? Mas dentro da chapa atual lá, eu tenho muitos amigos e eu estou pela OAB Santana, Mas conselheira. não foi vencedora, mas apoiou a pessoa certa para ser presidente. Sim, aí apoiamos. E A você, chapa não foi vencedora, eu fui, né? e você foi. É isso Eu aí. fui. É isso Isso que aí. importa, Apoiaram né? a presidente certa. Né? Sim, e eu gostaria depois de fazer uma sugestão, viu, doutora Adriana, que também pensasse em algo para a gente falar sobre o cyberstalking, não é? Não sei o que o senhor acha, não é? É muito Tá interessante certo? essa questão Eu acho que aí. seria interessante, não é? Mas isso Muito. vamos ver uma oportunidade, né? E vamos aí amadurecer a ideia. Aqui presente também a OAB Ipiranga, doutora. Opa! E quem Seja está chegando bem-vinda. aí? Parabéns. Seja Bacana. bem-vinda. Doutora Muito obrigada. Silvana Gil, Silvana, eu, viu? Olha, Bacana, a parabéns. doutora Silvana Gil é a que eu mencionei aí há minutos atrás, que é a presidente da Comissão de Combate à Violência Doméstica da OAB Ipiranga, um trabalho maravilhoso. Que sim, maravilha. Que Eu já falei para ela, maravilha. qualquer dia nós vamos sentar, conversar, para que eu entenda melhor, porque eu acho que eu cheguei aonde eu esperava, um trabalho voltado especificamente para a questão do combate aí à mulher vítima de violência. O trabalho dela é maravilhoso, vale a pena conhecer, Parabéns. né? Obrigada, doutora, obrigada mesmo. E eu também reporto e convido todos. Em junho, nós teremos um evento ali na OAB Ipiranga, que eu vou promover junto com a doutora Vanessa, para unir várias mulheres. Nós teremos ali uma mulher trans, uma mulher que, de fato, sofreu a violência, para fazer o relato, porque uma das partes mais importantes que eu ouvi de vocês, e realmente, é essa questão da violência psicológica, e agora muito presente através do próprio stalking. É muito grave e é uma das formas mais difíceis de serem identificadas e delas tomarem alguma atitude, porque ela não tem o dano físico, ela não tem a lesão. Então, o dano psicológico é muito maior, mais traumático e é mais difícil de ser tanto tratado, inibido e como ser identificado. O dano psicológico ele é terrível, gente. Eu passei por uma experiência semana passada que eu fui assaltada na saída da OABCE e nós estávamos num grupo de colegas saindo do ensaio do coral. Eu fiquei com marcas no pescoço. Agora, falando aí agora, eu lembrei, você sabe que eu não consegui ir para o ensaio segunda-feira, porque aquilo fica na minha cabeça. Então, aí eu penso assim, já pensou, pessoal, uma mulher que vive uma pressão psicológica ali, sobre ameaça, sobre coação, é terrível, gente. A lesão é visível. Você olha para a mulher, vê que ela tem um machucado, que ela está com roxo no olho e tal. Agora, o psicológico é o pior dano, que ele é silencioso e oculto. Exato. E, às vezes, até ela tem dificuldade de expressar, de passar aquela situação. Muito sério a questão. É isso mesmo. Mesmo, viu? No assédio moral, é a mesma coisa, né? Eu acho que sim.
A violência psicológica é terrível, né? É Que terrível. aniquila, né? Ela enfraquece. Então, a pessoa fica fica sem ação, ela não consegue reagir, né? Então, eu Não, acho difícil. Como no stalking, né? Eu acho que, veja, pensar que tem uma pessoa que está perseguindo ali, isso causa, né? Não se sabe o que a pessoa vai fazer. Ela pode não fazer nada, mas pode não aquilo causa. fazer, Sim, pode não fazer, mas você mas também não pode confiar, né? claro, Não mas pode aí confiar. aí que causa esse enfraquecimento até emocional, não é? Porque não Exato. sabe o que vai acontecer, não é? Então, realmente, mas tem muita coisa que podemos aprofundar, né? Não é mesmo? Um Não, trabalho e o grandioso a stalk, ser feito, viu? o stalk, ele ainda se diverte com a situação, Sim. porque ele manda mensagem, dá risada, manda Acho que até por outra áudio. pessoa ele pode mandar uma mensagem, não é? Sim, Depende. por outra pessoa. Aquilo para ele é sim. uma diversão. É. É uma diversão. É. Mas, enfim, temos muito que avançar nessas questões. Com certeza, com certeza. Então, tem mais alguém que gostaria de mencionar, de falar alguma coisa? Então, acho que nós encerramos, não é mesmo? Tá? É o que eu falei, Tornoricina, agradecemos a vinda e aguardamos uma outra oportunidade, tá bom? Tá certo? E eu que agradeço também. Muito obrigada e boa noite a todos. Boa aí. noite. Boa noite, parabéns a Agradeço todos. a todos. Boa Muito noite, obrigada. tchau. Obrigada, Beijo boa enorme. noite. Teresina, faremos de novo no Instagram logo, logo. É isso. Tá ótimo. Eu estarei Aquela foi protejando. ótima, aquela outra vez, né? Lá já tem duas. com você, Né? Tá Beijo. ótimo. Fica com Deus. Beijo Beijo, enorme. tchau. Tchau. Tchau.